Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 9 a 15 de janeiro. Iremos fazer Revisita Designação 1 e Revisita Designação 2. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida. Então agora vamos juntos considerar essas duas designações. Espero que possa facilitar na sua preparação. Então a revisita designação 1, ela fala assim na nossa apostila: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Então, é uma informação básica. Após a consideração dessa designação, nós vamos fazer a análise da lição 15. Fale com convicção. Então, vamos iniciar a nossa demonstração, revisita designação 1. Então, ela fica assim. Maria, a publicadora, ela inicia. Bom dia, Marta. Tudo bem com você e com a família? Marta diz, bom dia, graças a Deus estão todos bem. Maria continua, que bom. Hoje vamos ver sobre que coisas podemos orar a Deus. Todos nós temos o hábito de fazer orações. Imagino que também seja no seu caso. Mas alguma vez você ficou em dúvida sobre que coisas podemos orar? Então Marta diz, sim, com certeza. Principalmente quando são as orações particulares, as mais pessoais. Então Maria diz, eu também já tive essa dúvida, mas veja como esse versículo da Bíblia me ajudou. Então faz a leitura de 1 João capítulo 5, versículo 14, e depois diz assim, percebeu, Marta? Não importa o que peçamos, se estiver de acordo com a vontade dele, ele irá nos ouvir. Não é tranquilizador saber disso? Então Marta diz, é verdade. Como é bom saber disso. Mas será que ele responde às minhas orações? Então Maria diz, bem, na próxima semana nós podemos combinar e eu volto aqui para lhe responder exatamente essa pergunta. Como Deus responde nossas orações? Então vamos agora fazer a análise da lição 15. Fale com convicção. Então o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é a verdade e é importante. Então como você pode fazer isso? Prepare-se bem. Então estude o assunto, estude a matéria quantas vezes for necessário para que você possa entender exatamente o que a matéria pede e falar com segurança. Mostre que tem certeza. Então, se for necessário, em dado momento, fale um pouco mais alto. E o ponto também interessante, olhe para as pessoas. Às vezes, durante uma demonstração, as irmãs ficam tão nervosas, que acabam evitando de olhar para a sua ajudante e ficam olhando mais para a matéria. Então, na verdade, evite de olhar para o papel, para o esboço. Então, por exemplo, na leitura do texto, após a leitura do texto, tem uma explicação, tem um argumento. Então, nesse momento, você pode falar com mais simplicidade, mas você pode ou elevar a sua voz ou diminuir o som da sua voz, mas é necessário que você fale essas frases olhando para a moradora, para que assim você possa mostrar que realmente tem convicção naquilo que você está falando. E prepare-se bem, porque a partir do momento que você estiver bem preparada, você vai conseguir deixar de lado um pouco o esboço, vai falar e vai conseguir fazer com mais naturalidade, e assim sendo, o objetivo, é claro, você estará olhando para a moradora. Então, se você seguir esses passos simples, embora importantes, tenha certeza que também você sairá muito bem em sua designação.
Vamos agora fazer a revisita à designação 2. Então, na nossa apostila, diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Depois, demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1 da brochura Seja Feliz para Sempre. E após nós vamos fazer a análise do ponto 19, toque o coração das pessoas. Então, observaram que a fonte de matéria é a mesma, né? Revisita. Então, nós vamos iniciar exatamente igual a designação 1. E no meio a gente faz uma alteração para poder adaptar a essa revisita. Então, vamos iniciar. Então, Maria, ela diz: bom dia, Marta, tudo bem com você e com a família? Então, Marta diz: bom dia, graças a Deus estão todos bem. Maria continua: que bom. Hoje nós vamos ver sobre que coisa podemos orar a Deus. Todos nós temos o hábito de fazer orações. Imagino que também seja no seu caso. Mas alguma vez você ficou em dúvida sobre que coisas podemos orar? Então, Marta diz: ah, sim, principalmente quando são as orações particulares, aquelas pessoais. Então, Maria diz: eu também já tive essa dúvida, mas veja como esse versículo da Bíblia me ajudou. Então faz a leitura de 1 João 5,14 e depois diz: percebeu, Marta? Não importa o que peçamos, se estiver de acordo com a vontade dele, ele irá nos ouvir. Não é tranquilizador saber disso? Então Marta diz: é verdade, como é bom saber disso. Então, agora, a partir desse momento, a gente vai adaptar a designação 2. Então, Maria diz: e algo que pode te ajudar a entender melhor o que podemos pedir em nossas orações é estudando a palavra de Deus. Veja só como é fácil. Essa brochura aqui, então, você pega a brochura, a mostra, Seja Feliz para Sempre. Aqui na lição 1, olha que tema interessante. Como a Bíblia pode ajudar você. Esse estudo é feito à base de leitura, fazemos a pergunta e encontramos a resposta. E lemos alguns textos para comprovar o que está escrito. Eu vou ler o ponto 1 e depois vou fazer a pergunta. Então, faz a leitura do parágrafo ou não, você decide, e depois faz a pergunta. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Então, Marta diz: bem, aí falou algumas, né? Porque as pessoas sofrem, o que vai acontecer com a terra. Então, achei essas duas interessantes. Então, Maria diz: e a Bíblia, Marta, ela responde a todas essas perguntas. Na próxima visita, eu vou trazer uma brochura dessa para você e irei também te responder como Deus responde às nossas orações. Então, aqui eu finalizo e você pode concluir essa designação da maneira como você achar melhor. Vamos fazer agora a análise da lição 19, que é toque o coração das pessoas. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então, primeiro ponto, ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas. Então, como pode-se fazer isso? Faça perguntas. Então, esse é o ponto em questão. E percebemos que na demonstração existem perguntas feitas por Maria. O segundo, ajude as pessoas a ter a motivação correta. Então, incentive as pessoas a pensar e agir. E Maria, ela faz exatamente isso quando mostra a importância de Marta estudar a palavra de Deus. E o terceiro, deixe que Jeová seja o foco. Então, o fato de ler a palavra de Deus, explicá-la e mostrar uma publicação que vem trazendo informações adicionais sobre como entender a palavra de Deus, deixou Jeová em foco. Então, de uma maneira simples e fácil, Maria, ela adaptou muito bem esse ponto em sua designação. Então, podemos dizer que as irmãs, Maria e Marta,
se saíram muito bem em suas designações. E tenha certeza que se você se preparar bem, pegar talvez algumas orientações aqui mencionadas e adaptar na sua demonstração, você também fará uma excelente parte. O ponto em questão das duas designações é se preparar bem, olhar para o morador e falar com naturalidade e convicção. Então, se você se preparar bem, tenha certeza que você estará louvando e engrandecendo o nome de Jeová e, principalmente, estará ajudando a assistência a entender como aplicar esse ponto no ministério. E, na verdade, esse é o grande objetivo da escola, né? Ajudar aqueles que assistem a adaptar essas demonstrações no ministério. Então, tenha certeza que Jeová irá lhe abençoar. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.